Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Voz do Coração, o podcast que nós, da Geração Z, somos os protagonistas. Eu sou a Elô. Eu sou a Maria Vitória e aqui nós falamos sobre sonhos, ideias, educação, cultura e muito mais. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a ditadura militar no Chile. Bom, para falar sobre esse episódio, que com certeza foi muito triste para muitas pessoas e foi um episódio muito importante para a América Latina, a gente convidou duas pessoas muito importantes aqui, que é o Luiz Rojas e a filha dele, nossa coordenadora também, a nossa querida coordenadora, Romy Rojas. Bem-vindos ao nosso podcast, gente. Gostaria que você se apresentasse, por favor, para o público. Bom, boa tarde. Primero que nada, yo soy Luis Nelson Rojas, nací en Santiago de Chile el año 1943. Me eduqué en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús, de los salesianos, pobre, porque había los salesianos, decíamos, en Santiago de Chile, en el barrio de la Estación Central, el barrio Pila del Ganso. E eu sou a Romy Rojas, sou chilena. Então eu vim para cá com 3 anos, cheguei no Brasil com 3 aninhos, devido ao golpe militar no Chile. Bom, e agora para a gente começar a nossa entrevista, eu queria só contextualizar um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje o que foi esse golpe militar, né, a ditadura chilena. Ela aconteceu em 73, quando Gente, um momento. Quando o general Augusto Pinochet liderou um golpe contra o Salvador Allende. E durante os anos que aconteceram, desde 73 até os anos 90, foi um episódio de muito terror, né? Porque muitas pessoas acabaram morrendo, sendo presas, exiladas. E por isso que nós convidamos vocês, porque vocês viveram na pele essas memórias sobre a ditadura. E eu queria começar perguntando, você que viveu essa época, como que era no dia a dia com o Pinochet liderando? Bom, yo voy a hablar la realidad de como yo la viví. Yo no soy un intelectual ni soy un genio, soy un hombre del montón. Soy clase media, medio pobre, rico, medio trabajador, medio folgado, medio de la clase media. Más cuando tenía 14, 15 años, adquirí un vicio que lo tenía desde la primera infancia, cuando aprendí a leer, porque yo tuve tuberculosis. La TBC en los años 40 era mortal. Y aprendí a leer y aprendí a devorar libros. Leí Dostoyevsky, leí autores que no debía haber leído porque no era para crianza. Leía las fábulas de Salgari, Emilio Salgari, leí todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le mete a uno en la cabeza como niño, como joven. ¿Por qué hay tanta desigualdad, tanta diferencia entre un grupo de niños y el grupo mío? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En esa época se podía brincar de pelada en la rúa, descalzo. Yo convidaba a un amigo que fuese a brincar, a jugar. Él no tenía zapatos. Entonces, si él no tenía zapatos y era bon de bola, todo el mundo tiraba zapatos. Ahí me acostumbré a andar descalzo. Muchas veces mi mamá me castigó porque llegaba descalzo en casa, llegaba con zapatos en la mano. ¿Por qué hace esto? Porque esa desigualdad, como niño no comprendía. A los pocos fui comprendiendo y me eduqué con los padres en una iglesia católica. Y la iglesia católica tenía una cualidad muy grande, que prácticamente
un tercio era de gente que no tenía condiciones económicas de pagar la escuela. Sin embargo, estaban estudiando ahí porque tenían capacidad. Y mucha más capacidad que los niñitos bien. Yo me consideraba entre los niñitos más o menos bien porque mi papá era profesional, era contador. Y yo tenía compañeros que no tenían para pagar y eran subvencionados, eran gratuitos. ¿Por qué? Por la cualidad de la inteligencia de ellos, tenían buenas notas. Hoy en día, no sé si están vivos, ahí llegaron a ser médicos, arquitectos, cada uno siguió su camino. Pero si usted ve de esas crianzas pobres que no tenían, a veces ni lo único que comían era lo que comían en la escuela, que era un café de mañana, un sándwich de pan con mortadela en esa época, café con leite y no comían más. Yo fui adquiriendo esa conciencia que por qué esa diferencia. Si al rato después nos llevaban a la iglesia que estaba llena de cosas de oro y que estaban las estaciones y que usted tenía que hincarse aquí y pedirle perdón a Dios y todo. Todos adornos ricos. ¿Y por qué la pobreza? Si éramos hermanos, éramos todos iguales. Fui pensando, pensando. Y de repente un día caminando en la rúa, ya tenía 14 para 15 años, me encontré con un señor muy engravatado, muy bigotito, sentado con su maletín. Yo pensé que era vendedor. Y él estaba procurando o enderezo de una rúa. Me falou, oh, menino, ven, ¿você conhece esta rúa? Ah, claro, eu nasci aqui. ¿Dónde fui? Ah, aqui, que foi? Você me pode indicar? Vamos, eu acompanho. Tá? Aí, muito obrigado. Se você precisar de alguma coisa, você me procura. Bom, me passou um cartão, olhei, cara mentiroso. Esse doutor, diputado e tal. Fui, brinquei o dia todo. Quando cheguei em casa de tarde, meu pai me falou, oh, me falaram que você andava com Allende. Quem que é Allende? Ah, o candidato al Senado. Ah, un señor así, yo tengo cartón, pai, aqui está o cartão. Ele mesmo. Mas, pai, ele é um cara simples. É um cara... eu sei, meu pai me falou, eu sei que ele é simples, tudo. Ah, que bom. E que falei? Eu falei isso e você falou alguma coisa? Eu falei que porque que ele falou. E conversamos las ideas políticas dele. Yo no tenía ni idea de política en esa época. Conversamos. Qué bueno. Y así fue pasando el tiempo. Y esa idea germinó en mí. Se regó. Y fui, crecí. Llegué a los 18 años. Más, yo era, van a perdonar la expresión, yo era un tiro al aire. Mi familia toda, los meninos todos estaban estudiando facultades, yo era el único que no había acabado los estudios. ¿Por qué? Por causa mía, por burrice mía, porque yo mataba aula, faltaba, mas fui muy rebelde. Mis familiares todos pegaron cartón de médico, de arquitecto, de ingeniero. Era único en la familia que no era doctorado, como se llama. Y en aquella época el ser doctor no es como hoy, que todo el mundo tiene acceso a la educación.
mal o bien, tiene más acceso a la educación que antiguamente. Yo fui rebelde, fui embora de minha casa, mas persistió porque yo dormía en la intemperie en una parte de las más frías del mundo, el desierto de Atacama. Dormí en la intemperie, me cubrí con jornales y me esquenté con pinga, que era lo único que nos daban. Y nos daban los moradores de rúa, que estaban más acostumbrados que nosotros. Y ahí volteé a mi casa, practiqué deporte, luté hasta boca, siendo ciego, porque yo uso óculos desde los 8 años, luté hasta boca. No fui bueno ni fui ruin, más o menos. Sobresalí por la educación que tuve. Más la idea de la desigualdad social se arraigó en mí. ¿Por qué había ese problema? Porque y conocí, nadie me dijo, los libros me transmitían. Yo lo viví en carne propia, la desigualdad social en el mayor minerio de cobre del mundo en esa época, 1964, 65, Chuquicamata, en que siendo un territorio chileno, vos tenía que tener autorización de los americanos para poder comprar, teniendo dinero y todo, poder comprar en un azogue, en una quitanda, en un almacén de Chuquicamata, porque si no tenías esa autorización, vos no eras un ciudadano. Ellos te daban un cartón diferenciado de los chilenos. Cartón corde rosa, siempre brincamos que el cartón corde rosa era para comprar. Esa diferencia. Y yo siguió marcándome siempre por qué esa diferencia social en todo. ¿Por qué no había acceso a la educación gratuita para todo el mundo? Las dificultades, la educación era gratuita, mas las dificultades eran enormes. El niño, en vez de estar en los pais, también había mucha culpa por la ignorancia del pueblo. Preferían que el niño estuviese picateando dinero a que estuviese en la escuela, que no ganaba en la escuela. Picateando dinero ganaba. Aí yo fui, essa parte social me amarrou muito. E você, Romy, você lembra do seu dia a dia, como era essa época no Chile? Na verdade, como eu nasci em 72 Uhum. e o golpe, na verdade, começou em 73, eu vivi essa época criança, né? Então, eu vim para cá com 3 aninhos e o que eu tenho de lembranças são mínimas. O que aconteceu comigo e que foi muito bom, que há 2 anos atrás eu pude fazer uma viagem de resgate. Eu falo que não era uma viagem de férias. Então, eu visitei o Museu da Memória lá. Tem um museu que chama Museu da Memória e que tem toda a história do Chile. Então, tem tudo isso que meu pai falou, da desigualdade social, né, das famílias, aí a fome, o que todo mundo passou durante o golpe. Então, as pessoas eram perseguidas e naquele museu tá toda a história. Então, passam os filmes, as fotos, tem velas simbólicas lá de cada uma das pessoas que ficaram desaparecidas. São pessoas que não puderam enterrar, né? Assim, as famílias não puderam enterrar os seus entes queridos. Então, tem cartas de filhos para pais, tem cartas de filhos para as mães. Então, é muito difícil. Quando eu cheguei lá, eu fiz esse resgate, eu falo que foi muito importante para mim, eu precisava fazer isso, porque eu precisava entender um pouquinho também da minha história, porque eu só ouvia falar. Né? E quando eu consegui vivenciar, eu percebi o quanto era importante a minha gratidão hoje de estar no Brasil, de conseguir ter vindo para cá, porque eu tenho tio na Austrália, no Canadá, na Espanha, cada um foi para um lado,
E o meu pai optou por ser mais perto, o Brasil, pelas minhas avós. Então, as minhas avós, elas estavam no Chile, ficaram lá. Então, perder a família, deixar a família foi muito difícil. Então, eu acredito que esse meu resgate, né, da viagem que eu fiz para conhecer o Museu da Memória, eu ia gravando e ia mandando áudio para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, contando que eu estava vivendo aquilo, sendo muito grata pela vida do meu pai, né? Hoje ele tem 82 anos, né, pai? Muito bem vividos. Então, ele tem uma história de um estudante de escola de padres também, né? A gente conhece a rede salesiana também do Chile. Então, assim, essa gratidão. Quando eu pisei no Colégio Coração Jesus, eu lembro que foi uma das coisas que eu falei, a minha gratidão de estar aqui também, para compartilhar, porque a minha história, muitas vezes fala, ai, é chilena, como que eu vim parar aqui, né? Não foi uma escolha, né? De criança, a gente acompanhou a família. Eu acompanhei os meus pais. E hoje os meus filhos têm muito orgulho, porque eles fizeram até dupla cidadania, né? Eles buscam isso também, porque eles têm muito orgulho da raiz chilena, mas ao mesmo tempo a gratidão pelo Brasil. E em relação à experiência pessoal de vocês tiveram contato direto com o regime militar? Vocês passaram por alguma censura, por alguma experiência dessa forma? Bom, como quedamos a medio camino, diría yo, yo no terminé los estudios y me dediqué a las ventas. Como después supe por la experiencia, por los estudios que hice, se nace vendedor. Dios me premió con eso. Y me fue muy bien en ese aspecto. Me enamoré, conocí a mi esposa, ella era profesora, era subdirectora de una escuela, recién conocido, yo era un poco más viejo que ella, mas fiqué con la vergüenza de que ella tenía un nivel superior que yo había sido un burro, lo había jugado por la llanela y todo. Comencé a buscar las posibilidades de estudiar y comencé a estudiar de noche. Ahí vino un cambio en los Chile, las ideas políticas. A través de la historia hubo un presidente chileno que duró muy poco, que era profesor de educación básica. Se llamaba históricamente Pedro Aguirre Cerda, duró 3, 4 años, adoció, falleció, mas dejó plantada la semente de la educación gratuita. Dejó a educación gratuita, dejó a medicina para la mujer, sobre todo prenatal y postnatal gratuito. Entonces, esas cosas fueron afectando. Y los sindicatos en Chile, antes de los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, optaron por la educación mixta, que ahí es donde entran los Sagrados Corazones y todo eso, a educar al pueblo. Chile, no sé actualmente cómo estará, pero teníamos muy pocos analfabetos. Casi todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces yo opté por seguir estudiando. Estudié en Chile, terminé mis estudios, me formé, mas gracias a qué? A los sindicatos, porque los sindicatos no solamente se dedicaban a ver la parte laboral, sino que especializar al obrero, que el obrero supiera el trabajo que estaba haciendo, que tuviese la capacidad de progredir dentro de las industrias. Ahí aconteció, me formé,
di gracias a ti. Claro. Vino un cambio total. Se polarizó Chile, izquierda y derecha. Políticamente se partió el país, lo que es, unos pueden achar que es negativo, otros pueden achar que es positivo. ¿Quién vivió la experiencia? El amigo, que eran amigos de crianza, cuando tenían cabeza y sentimientos, seguían amigos. Era difícil porque se crearon esos muros, paredes, divisorias, muy fuertes. Que yo soy de izquierda, que vos sos de derecha, que vos sos de izquierda, que yo soy de derecha. No lleva a nada. Lo que lleva es trabajar en conjunto. Somos un solo país, somos una sola tierra, es un solo Brasil, es un solo Chile, es un solo Paraguay. Lutemos para salir todos juntos, no dividir el país, no dividir las ideas. Las ideas pueden continuar, mas lo que divide el mundo es eso. Uhum. Lamentablemente es como escribir en un pozo de agua. Se escribe y se borra. Porque ideas comunitarias têm boas, muito boas. Chile, por ejemplo, te voy a hablar, no régimen, no interesa el régimen, si era de izquierda o de derecha. Venía un municipio, un alcalde, pegaba un terreno baldío que no servía de nada, se loteaba. Es la gente que no tenía cómo vivir. Venía la facultad de arquitectura con sus alumnos, regalaban, doaban sus horas libres, porque yo lo hice, que lo hicieron muchos, no solo yo, muchos, mil, doaban su tiempo libre, sábado y domingo, se trabajaba. Y ahí viene la otra cosa, que pueden falar lo que quieran, pero yo bato palma a la mujer, porque lo vive en carne propia, tengo 82 años y no voy a estar mintiendo. Yo bato palma a la mujer, puede ser mujer chilena, china, lo que sea, pero la mujer, cuando se propone una cosa, es más fuerte que el hombre. Tiene sus hijos por qué luchar. Yo vi mujeres mechando, virando la masa para construir el chón, para edificar su casa. Mientras el folgado do marido, porque trabajaba de segunda, se estaba jugando de mí, no. Diga, son ideas. Eso es lo nocivo. Eso es lo nocivo del pueblo ignorante. Porque con un poco de educación se tiene que ver que el esfuerzo no es para este, es para todos. Surgir, la mujer ve en beneficio de mi filho, no en beneficio de un vecino. Pero el hombre no, yo quiero, vamos a jugar cartas, vamos a jugar. No, es demasiado. Llegar a esa conciencia es difícil, muy difícil. Son pocos los que han luchado por eso, y por eso después le colocamos vela y decimos, ay, que era bueno el Che, ay, que era bueno este otro. No porque hayan tenido los ideales, eran buenos. Es de la gente, de uno, del pueblo. No es de los líderes la culpa. Es la culpa de uno mismo, del vecino, de mi amigo, mía, tal vez, porque no luchamos por lo que queremos. Por eso ustedes son jóvenes. Si tienen un ideal, luchen por él. Si tienen un sueño, vayan atrás del sueño. Si se caen una vez, no interesa. Se para e siga. Lute por isso. Eu acho importante a fala que ele traz do sonho,
porque é muito o que nós falamos nas aulas, né? Uhum. E da escola. Na verdade, a nossa escola traz muito o encantamento e o sonho, né? Eu acho que o meu pai, na verdade, na época, né, é o que a gente sente das histórias que ele conta, é que ele tinha um ideal, né? Então, contra aquele governo que estava chegando, aquela política, a forma com que estava sendo direcionado o país, ele acabou sendo contra. E aí, por isso, quando ele foi preso, né? Ficou 2 dias, né, pai, preso. E aí ele conseguiu sair disso através dos contatos que ele tinha, que estavam lá, que uma das pessoas que prendeu ele era um amigo do box e que acabou falando, existem pessoas que tinham culpa ali. Ele não estava naquele. E aí teve, né, o exílio, na verdade, ele foi convidado, né, a se retirar do país, né? Porque não tinha como ficar lá, né, pai? Ou morria, né? Então a gente coloca muito isso para vocês. Quando ele fala da consciência do jovem, né, de que vocês têm a oportunidade da educação, de um colégio, de uma oportunidade de vida que a família está proporcionando, é abraçar isso. E os sonhos, né? Então, eu posso ter um sonho hoje, posso modificar ele no meu trajeto? Posso. Mas eu posso seguir com esse sonho e os meus ideais, né? Uma das coisas que eu falo muito, que eu tenho na minha perspectiva hoje de vida, é que a única coisa que não te tiram é o conhecimento, né? Então, você pode ter tudo na vida, mas o conhecimento ninguém te tira. Bom? Então, eu acho que trazendo a história do Chile para nós, né, é muito impactante. Tem uma coisa muito forte da história do meu pai de vida, fora um momento. Porque ele conta, né, e nas reuniões de família, a gente até brinca um pouco, foi um momento muito difícil, mas quando a polícia bateu na porta, né, pai, para buscá-lo, tinha um disco tocando numa vitrola e eu tirei. Então, na verdade, eu era uma criança. Tocou a campainha, eu fui lá e tirei o disco da vitrola. Então, assim, tem coisas que a gente não entende, mas é o comando de Deus naquele momento. E lógico, a minha avó, na hora, percebeu que ele podia ir embora e não voltaria. Mas para minha mãe, ela não tinha ainda, acho que, caído a ficha, sabe? Ainda não tinha entendido que ele podia ir e não voltar, né? E aí esse processo, eu acho que quando a gente fala em golpe militar e quando a gente vê a história do filme, né? Que acho que vocês começaram falando do filme do Oscar, e eu, sinceramente, quando eu comecei a ver os trailers, quando eu comecei a ver o que o pessoal estava falando sobre o filme, eu falei, é a história da família. Porque o meu pai está aqui para contar a história, mas ele não, do filme não. E era um pai de família. Então, às vezes, quando a gente fala de um golpe militar e a gente não vivenciou, a gente não sabe o que foi aquilo, às vezes é muito bonito do jeito que estão te falando, na teoria, mas e na prática? Pode ser uma coisa muito ruim para as famílias. E assim, para nós hoje, é importante a gente colocar a nossa história do Chile. Não com política, com o que é. Não, a nossa história de família. Porque foi uma família que não tinha outra opção a não ser sair do país, né? O meu pai saiu primeiro porque senão ele morreria. Então ele saiu primeiro e nós chegamos depois. Mas a minha mãe com 2 filhas pequenas, uma de 1 ano, uma de 3 anos. Então, imagina, complicado, né, pai? Complicado. Mas lo siguiente, Difícil, ella né? lembrou agora, desculpe, lembrou de cómo fue. Yo vivíamos en un apartamento que había sido el sueño nuestro, todo se consiguió por intermedio, nuestra casa, nuestra vida aquí, tipo, era apartamento popular, teníamos 1 año, con mucho sacrificio. Imagina, mi esposa era profesora primaria, enseñanza básica, y no ganaba un ordenado muy bom, era un ordenado razoable. Yo era empleado particular de Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Corfo, de Chile, mas era empleado, no era... ¿Y qué aconteció?
Eu estava estudando ainda, estava estudando. Estudava de noite, dormia no trem, dormia no metro, dormia no ônibus. Porque eu trabalhava, como quem diz, em São Paulo e morava em Rio Grande da Serra. Todo dia a viagem e de noite estudava. O que aconteceu? Nasceu a primeira filha, o grande sonho, tudo nasceu no governo. Aí estava quase, estava recém caminhando quase. Então, eu gostava de escutar minhas músicas, que era música, falar a verdade, era música de protesto. Estava escutando. Tocou a campanilla, eu que vou abrir a porta e ela que desliga, que era um Sony, me acuerdo, de, a pilha assim, ele desligou. Había visto que metida de pequeña, él ligó, abrió la puerta, 6 caras, todo fortune. O cara olha para mí, a cara, e que você está fazendo aqui? Eu moro aqui. Não, não acredito. Eu moro aqui. Sério? Sério. Ay, que espera aí, tá? E foram entrando, entendeu? Esse cara, tudo. Aí chega o chefe com a ordem dele. Me chingó, como se chingan los amigos. Yo había luchado con él, había ganado. Hay otros caras, oh, yo te conozco. Todos caras eran, nós falávamos, eran da policía política. Falavam, olha, temos ordem de ter você. Tudo. Vamos fazer o quê? Me pegaram, me falaram, entraram ao quarto, closet, você tem arma? A única arma que tenho é a faca de cocina. Podem ver, pampa. Lamentavelmente, eu queria muito não haberla perdido, mas cara la pegou, uno que não me conhecia. Tinha uma boina vasca, legítima espanhola, que era herencia de mi avô, que era espanhol. Yo de crianza lo veía con la boina y todo. Cara pegó a boina. Y tenía $2 que una prima mía que casó con un americano, que era gerente de la Harold Bill Corte, que era ingeniero de la NASA. Él me había dado como presente cuando fueron embora de Chile. Era máximo eran $5 en nota de os caras, $10. E o cara fez o boletim de como que tinha uma boina de guerrillero e que tinha dólares escondidos. Todo bom. Gracias a Dios, como ya había varios días, 3, 4 días, yo tenía unos libros autografados con Neruda, que tenía la foto con Neruda. Y todo, que yo era la idea mía era de izquierda, entonces era de un partido de izquierda, gustaba, y tenía autografado. Yo quemé esos libros. Tenía El Capital, todo el mundo sabe el Capital, y tenía Mi lucha, My Kampf, de Hitler, uno de Marx, el otro de Hitler, 2 cosas. Y tenía la historia del abate Pía, los sacerdotes obreros franceses. Los quemé, gracias a Dios, los quemé todo porque también si no habría sido un día. Porque me falaron que era más mis propios amigos después. A lo que voy a ir yo ahora, que la amistad sabia, boa, perdura para sempre. Quando você é verdadeira a amistade, é o mais valioso. Eu não sei, desculpe, me emociona. Porque nós tivemos a perda de um grande amigo do meu pai. Claro.
da época já desde garoto e é recente. Então nós tivemos a perda No, dele há poucos dias, claro, né? y la referencia, yo me emociono porque yo no sé, yo nunca supe el nombre, como tal vez usted, nunca supe el nombre de un amigo del barrio. Nunca, no sé si le llamaba Pedro, Joan, Guilherme, porque siempre estábamos, pues, a gente falaba, era muy bonito, tenía en Chile raro, óleos azules grandes, entonces llamábamos él de Tony Carti, Tony Carti, Tony Carti. Bueno, ¿qué aconteció? Un cara pegó fusil, me batió las cosas. Carabino, de aquí unos 30 metros, 20 metros, pegó un grito. ¿Qué está aconteciendo ahí? Oh, que está detenido, viene de, en verdad, de San Bernardo, como quien dice, de San Bernardo aquí, por coincidencia, llama a San Bernardo también, de San Bernardo a Santiago. Viene, de hecho, ahí conmigo. Pasa. Me llevaron, a primera noche estuve en un cuartel, en una celda, sozinho, frío. Frío pa caramba, invierno, mes de junio, en Chile. Jogaram e o cara que me falou, olha, se amanhã te passa para os militares, olvídate. Então, se você continuar aqui, tudo bem. Mas o que aconteceu? Um de los que havia lutado comigo, de los boxeadores, era chefe de patrulha. Él fez toda la papelada, Dios me echó todos los palitinhos, no voy a encontrar los pormenores. La cosa que en los días siguientes, él, en vez de entregar para los militares, me entregó a la policía civil, totalmente especializada. Y en la policía civil, que estaba de guardia, era un capitán, que había su colega amigo de, como estamos sentada ahí, colega de aula, y era el que mandaba. Ele ficou, ¿qué vos estás haciendo aquí? Aí o cara que me levava, Tony Carter, le falou, olha, ele vem detido allá, vamos a ver qué se faz con él. ¿Qué se faz con él? Eu fiquei 2 días detido ahí. Gracias a Dios. Por eso te falo. Dios, por encima de todo, ninguém tocó en mí. Ninguém. Y vino ese mi amigo, que yo no sé cómo se llama. Contaron para mí unos tantos viajes que fiz a Chile que él había ido embora para Australia. Él le falou para mí, olha, yo te voy a llevar de aquí, donde el general, y de ahí no se sabe qué va a acontecer contigo. Aconteció que el general tinha toda a minha vida, eu falei todo o que estou falando com vocês agora, e ele me falou, olha, você vai assinar aqui que não vai participar mais em política. Então, eu não era grande, eu tive, não sei, azar, sorte, lo que foi, porque el día 8 de septiembre del 73, que fue el golpe militar, fue el día 11. Yo el día 8 fui electo presidente de los estudiantes de la CUT, de los estudiantes nocturnos de la CUT, del cordón Cerrillos. Cordón Cerrillos sería un cordón industrial, como quien fala o cordón que era antiguamente aquí da Pirelli. Eso los militares ainda no llegó a manos de él porque fue realizado
La elección fue estudiante nocturno, fue de noche, sexta-feira, estaba domingo, vino golpe el día terça-feira. Na Então, verdade, eu acho que tuvo uma essa sorte demais. história acaba sendo um pouco. A gente coloca muito na mão de Deus, né? A nossa vida. E eu acredito que o tempo todo, o meu pai, desde a infância, com a doença, a tuberculose, eu acho que vocês estão entendendo o Eu não espanhol creio nem dele, pastores né? nem padre. É o que é Deus, né? Acima É de Deus tudo, mesmo. né? De que te livra de algumas situações. E no caso dele, mesmo escrevendo ou falando contra, né? Foi toda uma situação ali de um livramento mesmo, que a família está aqui hoje e que a gente consegue contar a história. Lógico que muitas pessoas, como eu falei, morreram, Muito morreram. não conseguiram, né, ser enterrados pelas famílias, estão desaparecidos. Então, a gente sente isso, né? A gente viveu isso na pele. Então, quando a gente traz uma história que a gente vê nos livros, né, que a gente estuda, que a gente fala de golpe militar, então trazer a verdade, trazer a realidade, né, esse filme que veio é uma história verídica. Então, acho que é tão importante para vocês jovens que levem isso para a vida. Eu acho que trazer essa história é muito importante para vocês. E colocar mesmo a realização de que você realize teus sonhos, de que você tenha uma meta de vida, que você não interrompa teus sonhos por ninguém, né? Eu acho que você tem que ter teus ideais, mas também tem os limites ali, né? Que a gente precisa avaliar muita coisa na nossa vida. Hoje, eu sou estrangeira no Brasil, mas eu tô há 50 anos aqui. São 50 anos vividos no Brasil. O Brasil, sim, é um país acolhedor, é um país que abraça, né? Nós podíamos estar em outro país, sim. Nós tivemos a opção do Brasil pelas avós, como eu falei, um pouco mais perto para conseguir voltar e vê-las, né? Mas logo em seguida, a minha avó faleceu. Com certeza, foi de uma tristeza profunda, porque teve muita dor ali. Então a gente fala hoje da família e a gente fala dessa história, mas é uma história de muita dor, né? Não é uma história leve, né? Ela ficou leve depois. O meu filho mais velho é jornalista e a primeira formação, e ele contou a história do meu pai, né? Na própria Gazeta, na Casper Libero, tem revistas, né? Onde tem reportagem, né, pai, da sua história. E o tão importante para nós que é falar, né? Porque às vezes falar, você veio por quê do Chile para o Brasil? Mas por que você está aqui? Existe uma história, né? E quando a gente fala, por exemplo, dos presidentes, né, o que teve da história política, hoje a gente não está falando em si da política, nós estamos falando de uma história de família, de como é a do filme, que eu acho que é o que a gente começou a conversar, né, sobre essa história que tem uma vida, né, e naquela hora que fala, não podem sorrir para foto, né, sorriam, porque nós hoje sorrimos mesmo sabendo de toda a tristeza que foi passada, né? Hoje o Chile está diferente, com certeza é um novo país, mas nós passamos épocas de 10 horas da noite não podia sair na rua, né? Toque de recolher. Então, existiam regras muito pesadas, né? Então, eu acho que é deixar para vocês jovens uma reflexão da vida, né? Que às vezes a gente escuta das guerras nos países, de como está um país, né, diferente do nosso, e a gente tem que agradecer mesmo dessa oportunidade. Acho que para o meu pai é muito bom contar, ele gosta de falar da história, né, da vida dele, Não, e como que a gente traz isso mais leve hoje.
Tá bom? el tiempo va Agradecer mesmo, né? amaciando los dolores. ¿Entende? Tá bom? Eu queria agradecer, Eu Agradecer. agradeço a pelo- você, senão ia por matar vocês toda a terem tarde e a vindo. noite para contar histórias. Obrigada, de Muito verdade. obrigada. Foi muito bom, muito legal. E eu espero que vocês também tenham sentido essa experiência boa como nós sentimos. Eu tenho certeza que tanto nós, como jovens, quanto as pessoas que estão ouvindo a gente, aprenderam bastante. Foi uma boa conversa. E eu acho que fica a mensagem da gente sempre chamar a atenção para as pessoas que realmente viveram a história, não só para livros de história, mas também para as pessoas que viveram na pele tudo o que aconteceu. Quer falar mais alguma coisa, amiga, antes da gente encerrar? É muito importante que vocês contem a história de vocês, porque é importante a gente evidenciar isso, ainda mais porque vocês são próximos da gente, né? E eu queria agradecer muito, muito por vocês terem compartilhado a história de vocês e queria perguntar se vocês querem deixar uma mensagem final para quem tá assistindo. Quer falar alguma coisa? Eu finalizo. Ah, ya. Está bom. Eu lo único que eu Agradecer. faço é questão de falar. Posso ser, não sei, repetitivo, muito, mas amizade sincera, filho, é o que mais vale. Não adianta amizade por interesse, porque quando você está mal, como dicen los españoles, cuando uno está caído, todo el mundo te chuta. Mas ahí que se ve la verdadera amistad, porque esos amigos que me tiraron de lá, ellos podían haber sido presos por mí, muertos, porque en la ley, yo fui militar, en las leyes militares usted cumple la orden, aunque sea idiota, por eso me echaron de militar y que fui castigado porque no quise cumplir órdenes idiotas, porque la mandaba un cara que tenía una estrella un poco más, entonces no se puede. Lo que vale es el corazón, el sentimiento, la realidad y la verdadera amistad es perenne, não muere. O que eu gostaria de deixar para vocês é a minha gratidão de estar aqui, de poder compartilhar a história mesmo com vocês. Eu gosto de estar no coração de Jesus e eu falo muito isso para vocês. E hoje contar, né, um pouquinho da minha história é importante para mim. Às vezes a gente no dia a dia não percebe a história de cada um, né? Cada um tem uma história. E que a de vocês seja a melhor. Com certeza a minha é muito feliz por estar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente, mais uma vez. Eu agradeço Obrigada. de Obrigada. todo o coração expandir-me. Obrigada, Mas gente. desculpem se falei demais. Mas... Imagina, foi Obrigada, maravilhoso. gente. Obrigada, Tá, gente, obrigado. por terem assistido também. Deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal e comenta também se vocês têm ideias de outros assuntos pra gente tratar nos próximos episódios, tá? Um beijo e até o Até o próximo. próximo episódio. Tchau!